Motoristas do transporte coletivo decidem entrar em greve na próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Os usuários esperam que empresas e motoristas se entendam para não serem penalizados com a falta de ônibus. Mais detalhes agora na reportagem de Marcílio Velasco. O preço da passagem continua o mesmo, R$ 3,70. E a qualidade do serviço também. Lotado. O que tinha que melhorar aí? Tem que melhorar, tem que ter mais ônibus, né? Demora muito. E outra coisa, não está passando domingo também. As empresas queriam reajustar a tarifa para R$ 4,00. O valor chegou a ser autorizado pela CMTC, mas o Ministério Público entrou na briga e disse que o reajuste só poderia acontecer se melhorasse a qualidade do serviço à população. De lá para cá, pouca coisa mudou. Nos terminais, organizadores de fila tentam evitar o tumulto na hora do embarque. E as empresas garantem que 44 ônibus a mais estão em circulação. O Ministério Público tinha sugerido 160. Quem utiliza o transporte coletivo diz que não percebeu esse aumento de veículos. Falta muito ônibus. Lá em Nova Fátima mesmo a gente tem 4 ônibus só por dia. Juraci é motorista da Metrobus há 19 anos. Disse que a empresa nunca esteve tão sucateada. Pelo menos 40 veículos estão parados no pátio sem pneus, como mostram estas fotos, enviadas para o WhatsApp do Jornal do Meio-Dia. Estamos tirando peças daqueles que estão estragados para dar manutenção naqueles que estão na rua, rodando, né? 40 carros parados faz muita falta dele na rua. Enquanto o Ministério Público e as empresas de transporte discutem sobre a melhoria do sistema, os motoristas esperam por um aumento de salário. Como esse acordo ainda não foi feito, os motoristas já anunciaram. Podem cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi tomada ontem em Assembleia Geral dos Motoristas. Segundo a direção do sindicato, a data base da categoria foi 1º de março e até hoje não houve proposta. São 2 meses sem o reajuste. O piso hoje é de R$ 1.907, mais 648 de ticket alimentação e 154 de gratificação. Eles querem um reajuste do dobro da inflação do período, mais 25% de aumento no valor do ticket. Se no decorrer da semana não tiver nenhuma proposta por parte das empresas, poder a gente apresentar ela até domingo, por acaso, aí sim, aí está deflagrada a greve. Se os motoristas cruzarem os braços, mais uma vez, quem vai ficar no prejuízo é a população. Aí fica difícil, né? Pode parar, não. Fica muito difícil, né? Porque a gente precisa dos transportes, tinha que entrar em acordo, né? Olha que situação do usuário do transporte coletivo. Primeiro vem aí um novo aumento. A passagem deve passar para R$ 4,00. Não se sabe se é essa semana ou na semana que vem, mas o que é certo vai acontecer, infelizmente, vai ter esse aumento. Infelizmente. Agora, greve também, aí é complicado. Quero falar agora ao vivo com a repórter Rosane Ferraz. Onde é que você está, Rosane? Boa tarde. Boa tarde, Jordeval. Estou aqui no terminal da Praça da Bíblia para continuar ouvindo a população, até porque ela é a principal prejudicada se essa greve for realmente deflagrada. Para se ter uma ideia, o sistema tem cerca de 600 mil usuários por dia. Se acontecer essa greve, pelo menos 400 mil usuários podem ficar no prejuízo. É que as empresas elas acabam garantindo durante essa paralisação apenas 30% do serviço. Aí a população, como é que fica com a greve? Desrecriminado, né? Porque nós, usuários, não tem valor. Porque eles fazem do jeito que eles querem, põe ônibus a hora que quer, aumenta a passagem a hora que quer e nós não temos benfeitoria em nada. Nada. Estou ouvindo a opinião aqui, obrigada pela informação da senhora. E o senhor que pode falar então dessa possibilidade de greve dos motoristas a partir de segunda-feira? É um transtorno para todos nós, né? Como é que está hoje para o senhor com a greve? O que pode acontecer? Vai ter que se virar de que forma? Tem que dar um jeito de se virar, né? Porque é muito complicado, né? Como é que fica para trabalhar quando você tem greve?
não trabalha, né? Porque como que a gente vem? A gente mora em Nerópolis. De lá pra cá é 1 hora de coletivo. Aí você chega aqui, não tem como você chegar até o trabalho. Somos os maiores prejudicados nessa situação. Eles têm direito de procurar melhoria para eles, mas eles têm que reconhecer que eles estão prejudicando a gente, que somos usuários. Então o usuário já começa a sofrer aí por antecipação e agora a gente quer saber o seguinte, será que essa greve, essa possível greve, pode atrapalhar aí a negociação aí com as empresas para a melhoria do transporte coletivo, hein? Pois é, quem tem a resposta para a gente é o repórter Marcílio Velasco. Com você, Marcílio. Pois é, a gente continua falando de transporte coletivo com a promotora Leila Maria de Oliveira, que está aí nessas negociações com as empresas de transporte, com a CMTC. Doutora, foi anunciada uma greve para a próxima segunda-feira por parte dos motoristas. Isso influencia nessas negociações aí da senhora? Não, essa greve independe das negociações com as empresas. É lógico que o aumento dos motoristas é por lei, é obrigatório, mas ele não se vincula ao aumento das tarifas. Hoje à tarde a senhora tem mais uma rodada de negociações com essas empresas aí. O que está evoluindo aí para tranquilizar a população que quer muito sentir essas melhorias aí na prática? Não, negociações são entendimentos. Esses entendimentos têm evoluído bastante. As empresas estão bem sensíveis à necessidade de cumprir o contrato, à necessidade de dar condições dignas para a população. Pode ter certeza, os usuários do transporte pode ter certeza que melhorias virão, que novos rumos se avizinham para o transporte. Quer dizer, a população tem que ter um pouquinho mais de paciência, que essas melhorias vão acontecer e só depois dessas melhorias é que o aumento vai ser autorizado aí. Exatamente. Depois de as empresas cumprirem algumas das exigências que estão no contrato, é que a tarifa será aumentada. Isso é uma garantia do Ministério Público e que está em negociação com as empresas. Exatamente. Nós estamos em entendimento com as empresas, com a CMTC, com a CDTC. E aí, com certeza, a população está apoiando aí a senhora, a decisão da senhora, essas negociações aí. Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Voltamos com vocês no estúdio. Vamos ver então Marcílio Velasco. A nossa esperança está aí no Ministério Público. Entrevistamos na semana passada o presidente da CDTC, Gustavo Mendanha, falando aí que haveria a reunião então para discutir esse aumento. Nós queremos sim uma posição concreta, assim como o usuário também aguarda e com todo o direito as melhorias no transporte, assim como o direito garantido também desses motoristas de reivindicarem melhorias salariais. Mas, por outro lado, o usuário aí preocupado com essa greve da próxima segunda-feira. Você tem mais gente aí para ouvir, né, Rosane? Exatamente, o usuário preocupado, Luciana, inclusive com uma outra questão que esse usuário acabou de levantar aqui pra gente, né? Isso. Que é a questão da revolta da população, que sempre acontece quando a passagem aumenta ou quando tem greve. O que vocês temem aí? Nós temos a quebradeira das garagens de ônibus. Dos ônibus, no horário de pico dos ônibus. Todas as garagens. Eu tenho uma lá perto de casa, no Jardim Presidente, a Rabraguaia, e eu fico com medo da quebradeira dos ônibus. E nos terminais? Também é outra questão maior ainda. Que policiamento tem, mas não resolve. E essa é uma questão importante, porque de outras vezes também a gente registrou aí a revolta da população, que acaba realmente danificando ônibus, até ferindo usuários, né? Com toda a razão, até porque a população acaba sendo a principal prejudicada. É ela que acaba realmente sentindo na pele tudo que acontece em relação ao serviço. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rosane. Com essa imagem aqui de muita gente esperando, olha, não é o motorista de ônibus que é o culpado por toda essa história que vai prejudicar a vida do usuário, não, viu? É a empresa, ao longo do tempo, a falta de fiscalização da CMTC que não colocou a casa em ordem. Por isso é que hoje nós temos ônibus lotados, gente esperando na fila, ponto de ônibus sem cobertura. É um problema histórico. Agora, a gente espera que haja uma negociação entre empresas e trabalhadores, entre motoristas, para que não haja greve. Isso é o que a gente quer. Agora, pelo menos, está tendo uma luz no fim do túnel por essa fala do Ministério Público dizendo o seguinte: só vai ter aumento quando realmente eles apresentarem sinais de melhoria no transporte coletivo.
A gente precisa disso realmente, porque não dá mais para ficar nessa fila enorme quando entra o ônibus, está entupido de gente. Quando você espera, ele atrasa demais e você vai pagar R$4 por esse problema todo? Claro que não deve ser assim. Tomara que agora realmente as coisas comecem a se ajeitar.